Onde é que você está? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tudo bem, professor? Tudo bem, eu estou aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, Oh, glória. aqui na terra de Araribóia. Aqui eu estou no Pantanal, sul Mato Grossense. Então tá bom, você está num ambiente energeticamente especial. É, graças a Deus, né? Ambiente energeticamente de muito trabalho. Isso é bom. Quanto mais É, se evolui, mais se trabalha na vinha do Senhor. O que é isso. que, qual é a curiosidade que você traz hoje? Então, eu queria saber quem foi Apolônio de Tiana. Isso aí, nem os céus nem a terra sabem. Muito Porque mistério. os historiadores encontraram uma certa dificuldade, principalmente com os eventos, né, que nós tivemos aí, porque ele reencarnou praticamente, ou especificamente, junto com Jesus. Então, diz alguns historiadores, mas ainda não vão ficar presos às datas. Certo é que ele foi o contemporâneo de Jesus. Ele viveu e conviveu com aquela realidade, visualizando, vendo, sentindo aquelas maravilhas que Jesus realizou. Então, quando Jesus desencarnou, ele ficou e continuou fazendo, não somente ele, que outros mais também, motivados pela causa sagrada e representar a divindade, não se imbuíram do mesmo propósito. E o Apolônio de Tiana, que já era uma grande consciência, né, um ser super, então ele continuou fazendo as maravilhas em nome de Jesus. É aí que acontece, quando a igreja assumiu a responsabilidade para divulgar as obras de Jesus, eliminou todo mundo que poderia, de alguma maneira, empalidar, vamos assim dizer, a proposta de Jesus. Então o Apolônio de Tiana desapareceu. Mas hoje, com esses fofoqueiros espirituais, esses amigos espirituais, vêm trazendo, retratando a grandeza, a luz de Apolônio de Tiana. Então, Sim. é um excelente trabalhador. E na proposta da renovação cristã, que é o que vai nos interessar de agora em diante, ele é o norteador, coordenador da reformulação dos valores no planeta Terra. E esse Interessante. advento, nós vamos falando aos pouquinhos, esse advento que nós estamos vivendo, eles chamam de adventos crísticos, é o primeiro advento globalizador. Então, nós tivemos adventos A, B ou C, isso aí que a nossa história deixou para nós, mas nós nunca tivemos um advento que envolvesse todos os continentes, na verdade, todo o globo. E o Apolônio é o coordenador desse evento. Então, diz a espiritualidade, é um movimento, é um advento sideral voltado para a Terra. Então, com a palavra sideral, nós já ficamos mais ou menos pontos. Imaginemos o que é pertencermos a um movimento sideral direcionado para um mundo chamado planeta Terra. Então, esse Sim. é o nosso Apolônio. Com essa responsabilidade, eles nunca falaram para nós quantos espíritos integram a falange Apolônio de Tiana para reformular os valores espirituais, éticos, morais, religiosos do planeta Terra. Sim. E, professor, em sendo ser humano, né, o que ele pensa, qual o papel de Apolônio para pôr ressonância e entrarmos na frequência do Cristo Criador da Terra? Então, o que acontece? É um item muito difícil para o conjunto planetário. Embora milhões de pessoas, né, de espíritos encarnados, já saibam que o Criador da Terra é o Cristo, chamado Cristo Terráqueo, conforme trata desse assunto o nosso querido Ramatiz, no livro O Evangelho à Luz do Cosmos. Então, Jesus era médium do Cristo planetário. E ele foi muito claro nas suas colocações quando falou: Eu e o Pai somos um. Esse Pai era o Cristo planetário, Criador do mundo. Eu e o Pai somos um, porém o Pai é maior do que eu. As obras que eu faço, não sou eu que as faço. É o Pai que faz essas obras através de mim. Olha, mas ele advertiu: as obras que eu faço, vocês poderão fazer tanto quanto eu, ou mais ainda. E o que é necessário? Olha, se ele falou, eu e o Pai somos um, então Jesus vive por ondas de amor integrado ao Cristo planetário. Olha, como nós não temos, que o Cristo nunca esteve encarnado na Terra, se nós nos conectarmos com Jesus,
estaremos conectados ao Cristo planetário. Então, nessas condições, nós faremos as mesmas maravilhas. Porque a fonte da vida é o Cristo, alimentando bilhões de bilhões de bilhões de vidas em todos os reinos do nosso planeta. Então, se nós estamos fazendo, por exemplo, um trabalho de cura, uma energização, a fonte alimentadora para manter a vitalidade dos nossos corpos, dos nossos órgãos, é o Cristo planetário. E a essência para todos os males de todos os redutos do universo, amor. É a essência universal. Então, quem for para aqui, para qualquer planeta, de qualquer galáxia, em qualquer ponto do espaço sideral, através do amor, nós curaremos, nos curaremos e teremos condições de curar os nossos semelhantes. Então é por isso que nós podemos, você está aí no Mato Grosso, aí, então imaginemos só a grandeza da floresta amazônica, né? E toda a floresta do planeta. O amor substituir todas as essências transformadas em remédio do planeta Terra, ou de qualquer ponto do universo. Então, nossa Joana de Ângeli, no livro Amor, Imbatível Amor, ela fala uma frase que eu acho maravilhosa. Quanto mais se ama, mais se revitaliza. Então, cuidar da saúde de A, B ou C, despertemos a capacidade de cada um amar. E professor, vez que o homem, né, ele se vincula à sua criação, de que maneira Apolônio, na condição de norteador da implantação dos adventos crísticos, né, que é mais ou menos o que o senhor falou, induz o ser humano a melhorar sua frequência mental? Então, é mudança de valores. Por exemplo, dizem que nós vamos desencarnar. Eu não acredito, mas nós vamos desencarnar, não é isso? Então, para quem está consciente de que cada existência nossa dura entre 50 e 100 anos, qual é o ponto centralizador que todos nós deveríamos ter enquanto existência? Né? Os céus. Então, um Apolônio de Diana, ou essas consciências, você perguntou aí, como é que se vincula, é criarmos um foco enquanto existência. Eu estou no ponto A, mas nesta vida eu pretendo chegar ao ponto B. Ora, então eu tenho um foco como vida. Os atropelos da existência, isso aí faz parte do nosso crescimento. Como é que nós vamos crescer se não tivermos os atropelos naturais? Né? Jesus hoje é um anjo, mas passou pela trajetória de todos os espíritos de qualquer graduação através das reencarnações. Então, ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, Jesus foi o melhor pedagogo que, na condição material, carnal, nos orientou. Então, nós estamos aqui para aprender. E o Apolônio de Diana é esse magnífico professor, pela exemplificação. Porque muita gente prega maravilhas, mas vivem muitos vivem muito fora, muito distante daquilo que prega. Sim. Mesmo sabendo que toda ação tem reação. Uhum. E professor, com a implantação do cristianismo renovado, né, na consciência do homem, como ficarão as demais religiões da Terra, né? Se nós passarmos, Marluz, se nós passarmos a ter o Cristo como foco centralizador das nossas aspirações, nós podemos ir por qualquer meio, né, pelo científico, pelo social, pelo religioso ou pelo artístico, os 4 pilares da sociedade, nós vamos chegar ao mesmo ponto, o Cristo planetário. Ora, como a palavra Cristo, diz a Matiz, é sinônimo de amor incondicional, sinônimo de amor universal, então as diferenças, os diferentes meios para nós, digamos, buscarmos Deus, não interferirá. Porque o ponto centralizador é o Cristo. O Cristo é a manifestação permanente do amor. Então isso é uma constante universal. Aliás, tudo que é constante universal, pela própria palavra, nós já sabemos que não é para a Terra, não é para Marte, Júpiter, Saturno, é para o universo. Então isso é o que vai caracterizar essa aproximação. Porque esses espíritos de menor graduação moral, ou seja, de menor graduação, de menor conexão com Deus, esses vão deixar o planeta.
né? sim, É a orientação do Apocalipse, das profecias, e mais recentemente, principalmente a partir de 1949, quando Ramatiz escreveu o livro Mensagens do Astral, nós estamos mais conscientes de que pelo menos 2/3 do conjunto planetário vão deixar o planeta Terra. Uns deixarão, encarnados deixarão, e outros que já estão desencarnados já estão sendo arrolados para deixarem o planeta Terra. Isso aí já é uma tarefa de Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe Maria, junto com a irmã Celina, Santana e milhares de outros espíritos, dando uma cobertura no planeta Terra. Então, Maria tem essa particularidade. Além de ser a patronesse da renovação cristã, ela é aquela que vai alocando os espíritos. A gente imagina assim, pelo menos teoricamente, vai levando, colocando nas colônias de acordo com as suas aptidões, porque sim. a natureza não dá salto na evolução. Então, se ele ainda é portador de pouca luz, de pouco grau de consciência, então ele vai para um ambiente compatível com as suas aspirações, e aí Maria, ou representantes de Maria, com a ternura, a meiguice, a brandura, essa manifestação carinhosa de amor, vai ali, não vamos dizer assim, consolando, esclarecendo para as pessoas irem para o planeta higienizador sem a revolta. Ou seja, passemos pelas nossas provas com elegância. Certo, professor. E que consiste a autocura, né, à luz do Evangelho? A Autocura à Luz do Evangelho, esse livro começou, na verdade, lá atrás, que nós tivemos aqui uma época, 4 anos, nós trabalhamos, acompanhamos o trabalho do Dr. Fritz, através de Oscar Wilde, que era um baiano, que vinha fazer um trabalho aqui no Rio de Janeiro, aos sábados, e no domingo, aqui no Céu, em Niterói. Então nós convivemos ali. E aí ele, o Adolf Fritz, pediu, faça as anotações sobre o meu irmão, o Hermann Fritz, porque o cirurgião era o Hermann, o Adolfo Fritz era o clínico, é aquele que trabalhava o receituário. E o seu terceiro irmão, que era o Fritz Kahn, esse não incorporava. Ele tomava conta assim, do ambiente, energeticamente falando. Então ele pediu para fazer essas anotações. Então nós escrevemos. Né? Com o tempo, como os Fritzes deixaram de Trabalho. existir, aí ficou. E a editora rescindiu o contrato, porque ela predominantemente publicava os livros do Ramatiz, que era a editora Freitas Bastos, que passou para a editora do Conhecimento em São Paulo. Então aí nós escrevemos outro livro, Cura e Autocura à Luz do Evangelho. Então as pessoas chegam aqui, ali, eu acho que em qualquer parte do planeta, querendo cura, mas a natureza não produz milagres. É É, autocura. O máximo que a medicina clássica, que os amigos espirituais fazem, é um alívio. Agora, você quer ficar curado, autocure-se. Mude a sua frequência. E aí entra o Evangelho. Porque o Evangelho é a síntese de todas as verdades. É a síntese das leis de Deus. Então, sem Evangelho, é mais uma encarnação, é mais uma existência sem grandes frutos. O é, Evangelho, transformando o Evangelho em nossas experiências, primeiro que já não vamos ter doenças. E se tivermos doenças, são aquelas que a gente tira de letra, porque é apenas colhendo os frutos da nossa semeadura. Quem se evangelizou já não se revolta com a vida, nem com nada da vida, porque, como você falou ainda há pouquinho, adquiriu a resiliência. Sejamos flexíveis. Até a espiritualidade fala, seja igual ao bambu. Vem a tempestade, ele se curva. Passou a tempestade. Como é que nós vamos adquirir a bonança ou alcançar a bonança, que é entrar em sintonia com Cristo, se nós estivermos reclamando? é, E aí de diz a fato. nossa Joana de Ângeles, perdão, o nosso mestre de campos através de Chico Xavier, quanto mais se reclama, mais cedo volta à pátria espiritual. Porque reclamar é antivital. É, não está Pode sendo estar produtivo, tempestade, né? tempestade que for. Procuremos compreender que na obra de Deus não há acaso. O que essa tempestade está querendo me ensinar?
compreendê-la. É, Então, logo ela realiza a tarefa dela, ela vai bater em outra porta. isso é bastante verdadeiro, né? A gente entender, ao invés do porquê, qual é a lição que eu tenho tirado aí para o meu crescimento, né? Exatamente, Exatamente isso. professor. E, professor, na trajetória de Apolônio de Tiana, né? Faz parte do programa dele induzir o humano a viver o presente, né? Ao invés dele ficar atrelado ao passado que já ultrapassou? Então, por exemplo, o Apolônio, como todos os espíritos, passaram pelas dificuldades existenciais, é um processo natural. Como é que nós vamos nos melhorando se não tivermos essas? O Pietro Baldi chega até a falar: todo santo precisa de um demônio, senão ele não cresce. Então, esses demônios das nossas existências, isso aí faz parte. Mas nós adquiriremos resistência para os próximos embates, os próprios embates. Olha bem só, um espírito da graduação de Jesus. Qual era o karma negativo em relação a qualquer ponto do universo? Zero. E, no entanto, ele passou pelas provas impostas pelos espíritos de menor graduação para deixar para nós o exemplo. E ainda teve a coragem de falar para nós: exemplo vos dei para que façais o que eu fiz. Então, se a Marluce quiser reclamar, diz para ela que eu deixei o exemplo, para ela não reclamar. Não vou esquecer. O que eu achei assim interessante ver que assim como Jesus teve Judas, né? Apolônio também teve uma pessoa perturbando ele ali o tempo inteiro que ele trabalhava por 53 anos, né? Incrível isso, né? E Mas, professor, pode então, falar. o Divaldo teve aí a história dele que é bem conhecida, né, que Sim. ele esbofeteava Uhum. e tal, e tal, e tal. Aí a gente fica pensando: poxa, por que a Joana de Anjos não pegou esse espírito, torceu a orelha dele e tal, e levou ele para o lugar adequado? Deixou o Divaldo apanhando, 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 apanhando. Naquele exemplo que todo mundo conhece, quando chegou lá uma menina que o Divaldo fala feia de doer, feia, muito feia, e ele está lá cuidando da criança, esse espírito que lhe batia se apresentou para ele: você vai cuidar dessa coisa? Se vou, igualzinho a todo mundo. Ela foi minha mãe. Aí já não vou mais contar a história, senão você não vai ver o Divaldo, que ele é Ah, eu muito mal. conheço essa história. E Então, aí o que ele acontece? cuidou. O Divaldo, um pregador, correndo o mundo para exaltar a vida, no entanto, enquanto ele não exemplificou, não convenceu o espírito. Então, as palavras podem ser bonitas, ajudam, como diz André Luiz, a letra ajuda, o exemplo arrasta a consciência. Então, o Divaldo ficou livre daquele espírito, não ficou livre para nada, ficou livre da perseguição pelo exemplo, abraçando aquela menina feia, 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 conforme ele mesmo fala. Então, quem quiser ser um condutor de alma ao reino dos céus, que exemplifique. A única forma de Fale menos, doutrina, né, haja mais. professor? A única forma de doutrina, né? E a possibilidade mais forte que a gente tem de ajudar alguém de fato que está na necessidade é só o exemplo, Exemplo. né? Só o exemplo. Então, professor, né? E sendo Apolônio de Tiana, né? Ele foi um espírito que ascensionou, né? É um dos mestres ascensos, né? Que cuidam de nós hoje, né? É de que maneira o senhor acha que a gente consegue alcançá-lo, né? Que a gente consegue sentir ele? Depende unicamente, o Magnus, do nosso propósito. Porque quando nós temos um propósito dessa graduação, a nossa vida, as nossas aspirações, a nossa alimentação, a nossa vida mental, as nossas conversas, tudo muda. Uhum. Então, qual é a minha intenção? Sentir a manifestação do amor através de Apolônio de Tiana. Sentir o Cristo amor através de Apolônio de Tiana. Sentir. Então, essa intenção nos propicia esse estado vibracional da manifestação permanente do amor. E aí é que vem a tolerância, a paciência, a resiliência, esse monte de virtudes que nós estamos trabalhando em nós. Então, dá para sentir Apolônio, mas é pelas vias internas do coração. Porque enquanto nossa razão estiver ali questionando, 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 é uma maravilha.
mas é um estágio evolutivo. E aí, então, no livro Mensagens, Jesus deu uma mensagem através de Pietro Baldi e falou, deixou assim escrito: falo a cada um através da simples leitura deste texto. Então a gente tem, graças a Deus, os olhos, o raciocínio, mas a manifestação tem que ser pelo sentimento. Então, quanto mais nós nos melhorarmos, nós estaremos identificando a onda de amor do Cristo. O Apolônio Cristiano está integrado por evolução, não é por convenção religiosa. Por evolução, ele já entrou na onda da manifestação do amor universal. Então, por isso que só em pensarmos, não precisa incorporar o Apolônio. Incorporemos a sua ideia. Então, só em pensarmos em Apolônio, em Jesus, em Maria, e essas grandes consciências que fizeram a história luminosa do nosso mundo, já estaremos modificando a química, os nossos chakras, os nossos pontos vitais estarão em outra frequência. E nós vamos sentir aquela alegria que não tem como ninguém saber, que são ondas de amor. Então, o mundo está numa tempestade, mas essas pessoas que sentem a fonte do amor, que é o Cristo representado por Apolônio, por Jesus, por Maria, Francisco de Assis, então vive no inferno, mas o seu mundo interno vive no céu. É mais ou menos o que perguntaram a Ramatiz. Ramatiz, se o Francisco de Assis entrasse no inferno, como que ele ficaria? Diz, como ele ficaria? Disse Ramatiz, eu não sei. Agora o inferno ficaria iluminado. Lindo isso, professor, né? E muito realista, porque a gente leva a luz do amor aonde a gente está, né? Porque senão a gente não se firma, ou então não é amor, né? E para nós que temos essas noções sobre a vida além da vida, quantos espíritos se melhoram em função dos nossos exemplos, da nossa vida, das nossas ações e principalmente das nossas reações. Naquela situação, como é que a Marlúcia, Adolfo, Joaquim, Manuel, como é que eles reagiram? Então, o exemplo. Então, quem quiser conhecer o ser humano, observe as suas reações e não as ações necessariamente. Porque nós temos uma possibilidade muito grande da camuflagem. A reação não, a reação é exatamente a nossa idiosincrasia. E aí nós não conseguimos enganar a nossa sociedade. Então, quem Isso quiser ser testado, né, observe as suas reações. Como é que eu estou diante da divindade, diante das leis do cosmos, observemos as nossas reações. o senhor concorda que não há nada nem ninguém escondido? Diante dos olhos de Deus, representado pela sua lei, ninguém está escondido. Está todo É, mundo transparentemente visível. Né? isso, E nós e temos não é essas só noções. perante os olhos de Deus, porque é, vendo esses irmãos fraternos que quiseram cuidar de nós aqui do nosso planeta, da nossa terra amada, quiseram trazer o seu exemplo para que a gente pudesse evoluir um pouquinho, né? Já dá para entender que quando a gente não está acordado aqui, quando a gente está no nosso inconsciente, a gente se encontra e a gente se vê tal como a gente é. Então não tem ninguém escondido de ninguém. Eu posso falar para você, porque você já está consciente da sua tarefa no plano material, mas tem um item do Pietro Baldi, no livro do Pietro Baldi, não tenho certeza, mas eu acho que está no livro A Lei de Deus, onde ele fala, quando nós encarnamos com uma tarefa específica para representar a divindade e não realizamos, os nossos superiores preferem que nós retornemos à parte espiritual. É uma palavra assim um pouco dura, mas para a gente entender, fulano de tal, tão novo, tão cheio de aspirações, tudo para a existencialidade. E a tarefa dele era a essencialidade. Então é melhor retornar à parte espiritual, vai frequentar escolas adequadas, vai para outros mundos subprimários para poder aprender a despertar valores morais e, naturalmente, os valores éticos.
Então, daí a gente pode entender que muitas dessas curas que a gente tem trazidas pelo amor, né, também significa que você ainda é uma ferramenta de trabalho e precisa trabalhar. E precisa trabalhar. E tem aquele item, uma luz que nós já aprendemos. Quanto mais se evolui, mais se trabalha na vinha do Senhor. Mais trabalho. Então, admitir-se foi uma fase da nossa ignorância. Admitir os anjos ociosos no paraíso da contemplação, isso aí fez parte da nossa ignorância. Hoje nós já somos conscientes. Quanto mais se evolui, mais se trabalha. Já pensou Jesus lá na sua redoma, olhando para nós assim, ah, coitados. Impossível, né? Ele que veio aqui sentir e mostrar para nós que é possível suportar a dor da carne, né? Porque a ascensão é da alma. Não consigo imaginar ele desde criança parado nos olhando. Não consigo, né? Muita gente trabalhando por nós para que a gente possa ter um pouquinho mais de melhora moral, né, professor? Muito interessante. Então, nossos próximos encontros, Sim, vê aí se você escolhe outro ser humano, que sim. também foi ser humano, outro espírito, e Uhum, procura ver. E aí nós temos 13 livros sim, falando até aqui na minha cabeça, na minha diminuta cabeça, tem sim. aí a relação dos livros Pode vento? que compõem a proposta dos Adventos Críticos. Deixa eu ver se aqui se eu passo todos. Ó. São Tá. 13 livros, tá aí. Mas eu mando para você, eu mando para você. Eu já estou providenciando a síntese que o senhor Ah, botou. tá. A síntese foi a síntese desses 13 livros aí. Então, tudo bem, então, professor. Nossa, maravilhoso. Gratidão profunda, né? Absorver conhecimento é sempre muito bom, né? A gente precisa disso. E a Polônia de Tiana, como o senhor falou, até para mim era muito incógnita quando as religiões ditas cristãs, né, quiseram escondê-lo, fizeram isso muito bem, É, né? E ainda hoje, ainda percebi que ainda paira muito preconceito em relação ao trabalho lindo que a Polônia desenvolveu, né? Porque devido a esse trabalho bem feito da Igreja Católica em esconder a Polônia de Tiana, né, há um certo preconceito em comparar. Tem gente que diz que ele era o demônio, né, o Satã, o contra, para tirar o Jesus do caminho, não é nada disso, né? Porque Apolônio, como disse um pensador contemporâneo, que eu acho que é Felipe o nome dele, é, era livre, né, professor? Podia trazer as ideias e o conhecimento dele, toda a espiritualidade dele livre, né? E Jesus estava engessado numa crença, numa religião. Ele veio engessado numa religião naquela época, né? Por isso foi tão curto o período dele aqui, né? tá certo. Nós, nós vamos, nós vamos encerrar então, Tudo bem, professor. pedindo a Deus que nós continuemos juntos, né? Assim é. Ainda temos alguns Graças. aninhos aqui no plano material e depois continuaremos do outro lado da vida. Tudo bem, professor. Fica, Gratidão profunda, né? Que nós fica com, tenhamos realmente sempre esses nossos encontros. Foi maravilhoso. Adquirir o saber é uma grande oportunidade. Gratidão ao senhor pela sua disponibilidade.